Boa tarde, estamos aqui na Praça Romão Gomes. E nós somos o grupo das influências da Grécia Antiga na sociedade atual. Meu nome é Lucas, esse é o Lucas, esse é o outro Lucas, ele é o Luiz Ricardo e ela é a Jéssica. Antigamente, as pessoas se reuniam em praças públicas, certo? Para discutir sobre assuntos do cotidiano, assuntos políticos, etc. Naquela época, as praças que nós conhecemos hoje era chamada de ágora, certo? Que eram muito importantes para as organizações da vida coletiva. Hoje em dia, as praças não possuem tanta importância e muitas vezes são sinônimos de lugares perigosos, ou seja, que as pessoas acham que, tipo assim, uma praça não tem tanta segurança quanto um shopping, um lugar assim mais seguro. No período grego, praças perderam seu sentido original de debate público, quando foram ocupadas pelos mercadores, ou seja, as pessoas assim perderam o sentido da praça assim, para conversar, trocar ideia e começaram a vender mercadoria, assim, sabendo que muitas pessoas frequentavam as praças. Nós jovens devemos valorizar mais as praças em vez dos shopping centers, pois este local sempre foi um ponto de encontro das pessoas interessadas nos assuntos coletivos. Já foi utilizado como um local de resistência ou simplesmente utilizado como um agradável lugar de descanso. A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Surgiu quando o homem começou a refletir sobre a vida e o universo, buscando uma solução para as questões da existência humana. A filosofia pode ser encarada como um processo de autoconhecimento numa busca profunda pelo saber. É através dela que o ser humano consegue se desenvolver, pois através do conhecimento podemos aprender e descobrir as ciências. Os jovens, atualmente, não conseguem muito raciocinar sem a utilização de máquinas como o computador. Hoje fomos nos aprofundar mais na pesquisa sobre as influências da Grécia e não tivemos muita sorte, porque a placa que dá acesso à internet está queimada e ficamos meio perdidos. Para vocês verem como nós dependemos tanto dos aparelhos eletrônicos. Agora eu vou falar das Olimpíadas como ela era na Grécia Antiga. Os jogos começaram em Atenas, no ano de 776 a.C. Esses jogos eram uma forma de homenagear os seus deuses gregos e também mostraram todo o potencial do corpo humano em competições que exigiam o máximo de preparo físico. Podemos ressaltar também que hoje as pessoas têm muito medo, muita vergonha de mostrar seus corpos para a sociedade. E na Grécia Antiga não tinha nada disso. Lá eles valorizavam o corpo como uma coisa divina, assim. Eles tinham orgulho de mostrar para a sociedade o seu corpo. E hoje, com o cristianismo, pondo censuras no corpo das pessoas, as pessoas ficaram com medo de mostrar seus corpos por causa do cristianismo. E podemos ressaltar também que hoje em dia as Olimpíadas elas são interrompidas, várias Olimpíadas já foram interrompidas pelas guerras. E na Grécia Antiga, nada interrompia a Olimpíada. Se tivesse em estado de guerra, as guerras elas eram paralisadas e depois começavam os jogos e depois que acabassem os jogos, voltavam as guerras. As artes gregas. Vou começar falando pela arquitetura. A arquitetura grega era dividida em 3 principais estilos. Estilo jônico, que tem uma leveza nas colunas, uma coisa mais clássica, que inicialmente em Atenas, que tinha uns filósofos, um povo mais culto, aí veio de lá. Tem o estilo dórico, né? Os dóricos que criaram Esparta, que era um povo extremamente militarizado, tinha uns pilares mais rígidos, com capitel liso. E tinha o estilo corinto,
aqui da cidade de Corinto, que era uma cidade mercadora, povo rico, aí eles fizeram os pilares mais luxuosos, mais elegantes. Música grega, outra arte que foi desenvolvida na Grécia. Pitágoras, né, começou, antes era uma poesia praticamente, e se transformou numa música que Pitágoras acabou esquematizando a música na Grécia. Com o tempo, se criou um rico instrumental, utilizando inúmeros instrumentos de percussão, de sopro e de cordas, criando uma música mais complexa e interessante para os ouvintes. A arte grega não acabou com a conquista romana, ela continuou, pois era uma arte forte e continuou na época helenística e no Império Bizantino, que durou vários anos. Com esses vários anos de arte grega se espalhou para vários pontos do globo, como podemos ver hoje, em edifícios com pilares aparentemente gregos, criados obviamente agora, porém com as ideias de antigamente. Democracia. Quem nunca ouviu falar nesta palavra? Pois é, democracia é um sistema de governo que surgiu na Grécia antiga. Surgiu mais precisamente na cidade de Atenas, cidade berço da democracia, cidade da política, do pensamento. Demos significa povo, cracia, governo. Apesar desse nome bonito, assim, povo no governo, nem até combina nos dias de hoje, né? Na verdade não é porque os gregos eram bonzinhos, criaram esse sistema porque todo cidadão era rico. O conceito de cidadania, antigamente, não era esse mesmo conceito de que nasceu nesta cidade, é cidadão. Antigamente, nasceu nessa cidade rico e poderoso, de família boa, é um cidadão. Por isso, esse sistema de democracia, porque quem era considerado realmente o povo, o cidadão, eram os ricos. Tema que escolhe seus representantes, que o povo, antigamente cidadão, escolhe seus representantes, hoje no Brasil de 4 em 4 anos. Apesar do nome, democracia não é um governo exatamente de todos, como observamos. Antigamente, ele era até utilizado como motivo de guerra. Quem não se lembra da Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos invadiram o Vietnã, pois Vietcongs, ou seja, comunistas, estavam tomando o poder no Vietnã. Levaram uma surra em nome do mundo livre. A democracia é um governo de quem tem... É um governo super flexível. Se você tem dinheiro, consegue tudo nesse governo, diferente de governos autoritários, de governos onde ditadores mandam ou reis mandam, que não é só o fato de você ter dinheiro. Além de dinheiro, você tem que ter influência e, no caso dos reis, sangue real. Então, para resumir, apesar do nome bonito, democracia é o governo de quem tem dinheiro, não do povo que realmente merecia governar.